Clima tenso no Flamengo. Após a vitória sobre o São Paulo, o técnico Filipe Luís surpreendeu ao expor publicamente a postura de Pedro. Segundo ele, o atacante teve uma semana lamentável e beirando o ridículo, com falta de compromisso nos treinos e desrespeito à comissão. Filipe deixou claro que não hesitou em cortar, no da lista de relacionados atitude corajosa, mas que levanta dúvidas sobre sua sensibilidade como treinador estreante. Enquanto Pedro parece desconectado do clube, o Flamengo já se movimenta nos bastidores. O diretor José Boto trabalha para encontrar um novo camisa 9, e o nome favorito é Richarlison, do Tottenham. O atacante de 28 anos agrada pelo estilo combativo e pelas características ideais para o esquema de Filipe. A possível liberação do Pombo pode ser facilitada por uma exigência da UEFA. O Tottenham precisa abrir espaço no elenco para jogadores formados em casa. Se for preciso vender alguém, Richarlison pode ser o escolhido. Resumo da novela. Pedro está por um fio. Filipe Luís, apesar de firme, pode ter sido impulsivo. E o Flamengo já tem um plano traçado: mudar o ataque, custe o que custar. Pedro Neto não tem medo e manda real sobre qual time brasileiro foi mais difícil enfrentar no Mundial: Flamengo, Palmeiras ou Fluminense. Ele, bem diplomático, elogiou os três. Falou que todos têm qualidade, aquele papo bonito de jogador pós-jogo, mas aí não aguentou e soltou. O resultado falou por si. Pronto, traduzindo do boleirês. Foi o malvadão Flamengo, único que venceu o Chelsea, e com autoridade, 3-1. É uma pergunta muito difícil. Sem dúvida, três equipes com muita qualidade. Acho que o resultado falou por si. Também é verdade que tivemos um expulso, mas o Flamengo acabou por nos ganhar. Mas todas as três equipes foram complicadas. Deu para ver a experiência que tem, a qualidade. Estamos muito contentes de ter vivido essa experiência. Foi a primeira vez que joguei contra times brasileiros e peguei logo 3. E sem dúvida, aprendi muito também. Equipes de alto nível, disse Pedro Neto. No fim, o Chelsea passou por todos. Mas o único que realmente complicou, venceu e deixou marca foi o Flamengo. Então, com todo respeito aos outros dois, um virou ex, o outro freguês. O rubro-negro, esse ainda tá engasgado no Lincoln Financial. E como diria o próprio Pedro, o placar respondeu por ele. Pedro se reúne com jogadores do Flamengo para se justificar após críticas de Filipe Luís. O camisa 9 deu explicações aos companheiros antes do treino no Ninho e revela o porquê não está bem nos treinos. No encontro, que contou com a presença apenas de jogadores e sem a presença de Filipe Luís, Pedro fez meia-culpa pelo rendimento abaixo nas atividades e disse ter sido impactado pelo vazamento de prints em que um profissional do clube o colocava à venda por 15 milhões de euros. Esse seria o motivo, segundo Pedro, dos maus comportamentos nos treinos. Pedro revelou se sentir desrespeitado pelo departamento de futebol, o colocando à venda, e isso influenciou em sua postura nos treinamentos. O centroavante disse textualmente que sua trajetória no Flamengo foi construída com muita luta e ver um membro da diretoria tratá-lo daquela maneira o afetou. Pedro não pediu desculpas, mas disse que era importante se explicar perante aos companheiros e dar sua versão dos fatos, garantindo ter prazer em fazer parte do elenco e respeitar o trabalho de cada um. Apesar da reunião do camisa 9 com os companheiros para dar explicações, a permanência de Pedro no Flamengo segue sendo dúvida. Chelsea voltou a provocar o Flamengo após título mundial. Os caras seguem magoados com o baile que tomou do malvadão. Após vencer o Mundial de Clubes no último domingo, o Chelsea responderam com deboche ao comentário feito pelo perfil inglês do rubro-negro, parabenizando o time de Londres pela conquista. A ação foi uma resposta do Chelsea à provocação feita pelo perfil do Flamengo na vitória do Mengão sobre os ingleses na fase de grupos. Parabéns, Chelsea, campeões de forma merecida, escreveu o Flamengo. Chelsea? Achei que fosse London Blue, respondeu o clube inglês. Após a vitória por 3-1 pela segunda rodada da fase de grupos, o Flamengo publicou uma arte com o placar da partida, mas ao invés de usar o escudo do Chelsea, utilizou o genérico com referência ao London Blue. O termo era como a equipe inglesa era chamada na franquia de videogames Pro Evolution Soccer, o famoso PES, já que a empresa do game não tinha a permissão do time londrino para utilizar sua marca. Essa resposta atravessada do clube londrino só mostra o quão pesado e significativo foi os 3-1 que o Flamengo aplicou no campeão mundial. Afinal de contas, o malvadão foi o único que venceu os Blues na competição mundial. 4 jogadores podem deixar o Flamengo esta semana. Depois de perder Gerson, o rubro-negro pode viver mais uma semana agitada no mercado. Robozinho, o ponta de 29 anos, já queria sair desde o começo do ano. Agora seu staff negocia com o Al Duhail, do Catar, e o Flamengo aguarda uma proposta oficial. Matheus Gonçalves, a ida para o Cruzeiro parecia certa, mas os valores vazaram. 3,5 milhões de euros por 50% dos direitos, e a torcida caiu matando. A pressão pode fazer a diretoria desistir do negócio. Mesmo assim, o jogador é esperado em Belo Horizonte nesta terça-feira para exames. Wesley, o lateral interessa a Roma,
que ofereceu 20 milhões de euros mais bônus, mas o Flamengo quer 25 milhões fixos. O jogador disse que está focado no clube, mas deixou o futuro em aberto. Pedro, após a polêmica com Filipe Luís, o atacante pode estar de saída. Zenit e Monterrey demonstraram interesse, mas o Fla já recusou 15 milhões de euros. O clube só aceita conversar a partir de 18 milhões. Ah não, irmão. Olha essa vergonha aí. PSG tomando 3-0 do Chelsea na final do Mundial de Clubes, lá nos Estados Unidos. Foi passeio, foi aula, foi surra mesmo. Os caras pagaram de favoritos, cheios de estrela, e tomaram um vareio. Agora presta atenção numa coisa. Esse mesmo Chelsea que acabou com o PSG, perdeu de 3-1 pro Flamengo. Foi no mesmo Mundial, no mesmo país, fora de casa, sem Maracanã, sem nada. E a gente passou o trator. Mostramos o que é camisa pesada, o que é tradição, o que é time de verdade. E aí tu acha mesmo que se o Flamengo tivesse nessa final contra o PSG, a taça não era nossa? A gente ia atropelar igual ou até pior. PSG é mídia, é nome bonito, mas quando entra em campo falta alma, falta torcida, falta história. O Flamengo não, o Flamengo sobra. Se fosse o Mengão era campeão.